Falar sobre meio ambiente nos dias de hoje se tornou algo parecido com um debate sobre a existência de Deus. Qual o verdadeiro filho do Criador? O homem sofre uma lei do retorno? Enfim, um debate dogmático. Crise climática está no centro do debate. E quando se fala sobre seus polos, o debate aquece. De um lado, os naturalistas. Para eles, os ciclos naturais do planeta, em volta do Sol, é o que faz a mudança no clima. Do outro, os antropogênicos. Afirma que o homem é responsável pela elevação de 1 grau, 1,5 graus, em um recorte de 150 anos, desde a Revolução Industrial. Ambos os grupos acreditam que existe uma alteração no clima. A divergência recai de onde vem? Do homem ou do conjunto de relações entre exposição de ondas solares, mudanças do campo magnético do planeta, formações de nuvens que podem arrefecer o calor e tantas outras estudadas pelos climatologistas? Hoje, qualquer instabilidade do ecossistema causa um burburinho na imprensa e em outros meios. Sabemos que a ocupação humana causa impacto ao meio ambiente. São insofismáveis as alterações do clima, observadas globalmente. É o que afirma o Dr. Joaquim em seu texto debatido em sala de aula. Já tivemos um clima estável em nossa história terrestre? Fica aqui uma razoável e autêntica dúvida. Ao trabalhar os últimos ciclos de 1000 anos, tivemos um notório aquecimento global, em meados do período medieval. Frente a desafios globais, cada sociedade organizada, através de políticas públicas, encontrar meios racionais para que a mitigação dos nocivos impactos seja numa monta controlada, colocando o ser humano como centro da preocupação. Assim defendia Fernando Collier. Faz-se, mister, lembrar que o debate está absolutamente envolto a uma doutrinação anticapitalista, que observa, através da aludida crise no clima, uma oportunidade para perpetuar a contínua revolução socialista. Assim defende Christian Rodrigo Itulaudi em seu livro A Escola de Frankfurt e o Início da Nova Esquerda. O 18º Encontro Nacional dos Geógrafos, em 2016, publicou em sua revista o seguinte artigo, A ideologia dos discursos acerca das mudanças climáticas, o aquecimento global em foco. Os pesquisadores debruçados nesse encontro constatam que a neutralidade na pesquisa científica é impossível de ser alcançada. Abre aspas. As perguntas do pesquisador são, bem como seu problema, orientadas por seu modo de ver as coisas, pelas teorias de que dispõe, pelas ideologias a quais se afilia. Isso foi escrito por Johnny Laville, em 1999. Para que tenha-se essa falsa criação de consenso, essa notória tentativa de construir uma uniformidade de pensamento, a qual não pertence à ciência, a mídia acompanha quase sempre a narrativa de que o homem é culpado. Segundo as recentes conclusões do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o conhecido pela sigla em inglês IPCC, o mundo está em uma tremenda emergência e tudo é pela ação do homem. Segundo afirma o artigo A Terra Quente na Imprensa, Confiabilidade de Notícias sobre Aquecimento Global, a pesquisa aponta a confiabilidade de notícias a respeito do aquecimento global em veículos do grupo de comunicação UOL, Folha.com e Folha de São Paulo. Os pesquisadores revelam certa polaridade de posições entre a concordância plena de que as causas sejam exclusivamente antrópicas, posição predominante, e sua completa negação. A amostra compreende 676 notícias, entre mais de 3.000 relacionadas ao tema, entre outubro de 2007 e outubro de 2008. Avaliou-se a hipótese de ser o noticiário dos 3 meios de comunicação dominados pelas posições do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Em termos absolutos, o painel é fonte mais referida, pois apenas 7 notícias constituem exceções ao consenso. Tais opiniões contrárias a um somatório de 676 notícias perfazem apenas 1,03% da amostra.
nesta marcha para uma tentativa de dominação do pensamento, gerando medo nas populações mundo afora e com o intuito de uma transformação social global, surge o pensamento que estamos frente a uma revolução, o que o autor Felipe Almeida dos Santos, Clara Ribeiro Silva, com o seguinte título: O aquecimento global como novo fundamentalismo econômico, reflexões sobre o discurso aquecimentista. Ocorre que os modelos climáticos utilizados para implementar políticas públicas são amplamente refutados por cientistas do mundo inteiro. As vozes argumentativas não recebem a mesma atenção na mídia tradicional, aquela que se intitulou de consórcio. O amplo debate refutar os argumentos contraditórios com evidências empíricas, provas incontestes e demais ritos usados na formação da ciência, aqueles de antes que se normalizasse a mentira, como o tal do pós-verdade, seguiu métodos, revisão de pares e condição sine qua non na busca pela verdade, aprimorando a vida e o bem coletivo. A ciência busca ser imparcial, com a mínima influência dos interesses pessoais, com linguagem clara, rigorosa e precisa para evitar a ambiguidade. Fazendo meus estudos, descobri que houve algo chamado Climate Gate. E o que foi o Climate Gate? O escritor Hélio Cabral Jr. relata o que aconteceu no Climate Gate, o maior escândalo climático, ou melhor, o maior escândalo científico do século XXI. Ocorre que na quinta-feira, dia 19/11/2009, o banco de dados da East Anglia, especialmente do CRU Climate Research Unit, foi invadido por hackers, de onde foram retirados milhares de e-mails de comunicação pessoal e documentos, entre outros, principais figurões apologistas e defensores do chamado aquecimento global antrópico. Esses dados foram vazados e a princípio não se tinha confirmação se era de fato algo legítimo, mas assim que soubemos da confirmação, a joia da coroa, o código-fonte de um modelo climático, foram liberados na internet através de um servidor público da Rússia. Já era sabido pelos céticos do aquecimento global antrópico há anos. O aquecimento causado pelo CO2 é balela, que as causas são naturais e conhecidas há décadas e que os dados estavam sendo forjados e manipulados em prol de uma elite de cientistas que estavam usando de censura, perseguição e difamação contra aqueles que ousavam discordar. Deve-se levar em conta que o que foi colocado em prática não foi o simples boicote à publicação de trabalhos de que algumas formas discordassem com o aquecimento global antrópico. Foi isto sim uma conspiração fundamentada em evitar a publicação de trabalhos e questionamentos do aquecimento global, destituir de cargos com poder decisório, como editoriais, revisionais e etc., cientistas e profissionais que não partilhassem irrestritamente da teoria do aquecimento global feito pelo homem. Desacreditar publicamente na mídia aqueles cientistas contrários, retirar fundos de pesquisa, forjar dados de modo que os modelos refletissem de forma artificial o aquecimento global, destruíram dados climatológicos originais, ficando apenas como os dados revisados, de modo que fosse impossível questionar as conclusões, deliberadamente mentiram e ocultaram informações que deveriam ser de acesso público ou, no mínimo, de acesso a outros pesquisadores. Todos esses documentos foram revisados por uma comissão do Senado americano responsável por ciência e climatologia. E sim, os documentos eram verdadeiros. Portanto, queridos amigos, estamos frente aqui a um debate que não é só científico, mas é um debate de caráter e um debate ético. Como é que nós vamos buscar a tal justiça climática se as premissas são baseadas em mentiras, em farsas? Convido todos a vocês a tomarem conhecimento do que foi o Climate Gate e questionarem muitas vezes se isso que está sendo propagado como um consenso é de fato ciência.